Olá, eu sou a Clarissa Tadeu, do Cla English for All, e estamos aqui com mais um episódio do meu podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a minha amiga Paula Pax. Vou falar um pouquinho sobre ela para vocês entenderem o que ela faz, e depois ela vai nos dar aqui umas dicas muito bacanas para os pais, para poderem ajudar os filhos nas aulas online. Então, a Paula ela é pedagoga bilíngue, graduada em Letras e Pedagogia, especialista no ensino de língua inglesa estrangeira pela PUC São Paulo e mestre em psicologia da educação também pela PUC São Paulo. Atua há mais de 15 anos como professora universitária e no ensino privado. Mãe de 2 filhos também, então acho que não tem uma pessoa melhor para nos ajudar em relação a essa mudança que tivemos de aulas presenciais para as aulas online. Então, seja bem-vinda, Paula, e queria começar aqui fazendo uma pergunta para você, que hoje, como é muito difícil manter os alunos durante as aulas de ensino remoto, acho que é uma tarefa árdua que tem sido para todos os pais, e, como dizemos, não há fórmulas mágicas, né? Mas aí você tem algumas dicas para ajudar as famílias nesse processo. Então, queria que você compartilhasse comigo ou, né, com todas as pessoas essa experiência, o que você pode nos dizer para ajudar todos esses pais que estão meio loucos? Claro, obrigada. Primeiro eu que agradeço, né? E é isso mesmo, né? Agradeço a participação e é isso mesmo. Nada melhor do que a gente ter a experiência em casa, né? Eu falo que sempre nos meus posts, nos meus materiais, eu sempre tento unir, né? Tento colocar em casa toda a teoria. Então a gente não fica baseado só em teoria, a gente coloca os pequenos para trabalhar e usa isso como prática, né? E eu acho assim muito legal você trazer esse tema para o seu site. Porque eu acho que é um tema que está muito em alta, que vem aí desde de março, né? Vem sendo discutido quando a gente saiu dessas aulas presenciais para esse modelo de ensino remoto. E eu sempre falo que existem dois lados, claro. Tem o lado da escola, o lado educacional, né? Que compreende os professores e também a própria instituição, né? Que já vem buscando diversas ferramentas, né? Para tornar essas aulas mais atrativas. Aí eu acho que em outro momento a gente pode até focar um pouco nesse lado. Mas o que eu mais tenho, né, recebido aí no meu espaço, via WhatsApp ou Instagram, por exemplo, são alguns questionamentos em relação a isso. Nossa, Paula, como que eu consigo, ou quais estratégias ou dicas você pode dar, ou o que você tem feito, né, para que a gente possa, não só no momento da aula online, mas pós-aula, né, numa atividade, num homework, por exemplo, como que eu posso fazer para ajudar o meu filho, né? Porque os pais hoje, somente educação infantil, né? Até adolescentes, muitos acabaram passando, passaram a ter um papel mais de protagonista no ensino, né? É Acabaram isso aí mesmo. sendo realmente um grande parceiro dos seus filhos em casa, tá? Então, assim, é isso que você comentou, né? A gente tem filhos, então, toda a parte teórica que eu venho estudando, que eu venho lendo, né? Eu tenho algumas dicas e estratégias, eu venho realmente colocando até em prática em casa, né? E uma delas que eu sempre converso com colegas ou até mesmo ex-alunos ou alunos, pais de alunos que às vezes me procuram, falam, Paulo, o que eu posso fazer? Bom, primeiro existem dois momentos, né? O momento da aula online e o momento pós-aula, né? Então eu acho assim, o pós-aula, o momento de aula online, eu acho que se o pai ou o responsável tem como acompanhar esse aluno, né? É de grande valia, principalmente para a educação infantil. Mas aquele pai, Paulo, eu estou trabalhando, eu só, né, preparo o material para o meu filho e depois, quando acaba a aula, no período da tarde, em algum outro momento, à noite, quando eu chego do trabalho, que eu consigo checar o que ele fez, qual foi o rendimento dele, enfim. Então, as minhas dicas vão para esse momento pós-aula online, né? Então, por exemplo, ele fechou, né, a aula, fechou o dia dele. O que eu, como pai ou como responsável, posso fazer? Acho que uma estratégia que eu uso muito em casa também com o Pedro, né, com o meu filho, é o seguinte, é a prática, né? Então, tentar colocar, por exemplo, vamos fechar aqui, né, com o contexto de aula de língua estrangeira, no caso do inglês ou de espanhol, por exemplo. Então, o meu filho aprendeu, óbvio que eu preciso sempre estar inteirado do conteúdo, né, que ele vem aprendendo. Então, eu me inteirei que nessa semana ele está trabalhando, por exemplo, rotina, aprendendo as horas em inglês. Então,
eu vou pedir, vou perguntar, vou pedir para que ele coloque aqui aquilo que ele aprendeu no dia a dia. Olha, filho, ai, Paula, mas eu não falo inglês, eu não falo espanhol. Não tem problema, peça para que ele te ensine, né? Então, isso já vai ajudando. Então, por exemplo, olha, agora é a hora do dinner. Então, você não sabe falar inglês, mas você sabe que jantar é dinner. Agora é a hora do dinner. What time it is? Né? Então, tentar colocar essa prática, né, trazer isso para o dia a dia do seu filho. Eu acho que isso ajuda bastante, né, tanto ele trazer, né, ele mostrar que aquilo que ele está aprendendo é importante, né, então ele vai trazer, olha, meu pai, minha mãe, meu responsável está aqui por mim, ele está interessado, né, em relação ao que eu estou aprendendo, então trazer isso, né, para o dia a dia dele, para o cotidiano. A gente vem lendo muito, né, que quanto mais a gente colocar, né, o idioma no nosso dia a dia, maior o contato com a língua, mais internalizado a gente, né, mais tempo e com mais rapidez a gente internaliza o idioma. Então, essa primeira prática, né, essa atividade, né, de você colocar no seu dia a dia o idioma, né, e ter essa interação, se o pai e a mãe ainda falar a língua, melhor ainda, poder ajudar mais ainda, né? Uma outra estratégia, então essa seria uma que eu uso muito com o Pedro. Então eu pego o conteúdo que ele está aprendendo e coloco em prática durante a semana, né? Tento trazer aí essa conversa para a realidade dele, trazer para a realidade dele, isso mesmo. Outra coisa que é fato, né? A internet ela já está consolidada, não é de agora, né? Como uma ferramenta, né? De aprendizagem já há um tempo, né? E agora isso só foi ressaltado ainda mais. Então, eu sempre falo que uma outra estratégia, né, bastante usada é o momento, muitos chamam de gamificação, o momento dos jogos. Né? Então, assim, por que deixar... Ai, Paulo, olha, outro tema que vem sendo bastante discutido. Nossa, meu filho fica mais em casa, o que eu faço? Ele não sai da frente do computador, ou enfim, da televisão. Então, eu posso usar disso, né, para um momento que realmente para um momento mais para que eu consiga usar isso mais lúdico, que eu consiga usar essa questão, né, da TV ou até mesmo do computador, né, para um momento realmente que ele aprenda. Então, por exemplo, no caso aqui da língua estrangeira, né, tenha no tablet ou no seu computador ou no celular alguns aplicativos que sirvam realmente como que tenham um pretexto. Então, por exemplo, no caso da língua inglesa ou da língua espanhola, da língua estrangeira, eu tenho no meu celular, por exemplo, o Lingo Kids para crianças, é um aplicativo bem bacana, com joguinhos, são joguinhos mais infantis. Então, vai usar quer um momentinho para o celular? Vamos aprender o inglês? Vamos aprender o espanhol? Então, não ficar só em desenho, enfim. Então, que seja para o aprendizado mesmo, que não seja só para brincar, mas que seja também para aprender. E se você quer participar também, você senta junto. Põe, né, no seu tablet, no seu celular, senta junto, faz junto, né? O Duolingo, por exemplo, tem também a questão dos níveis. Você pode ter no seu celular, ou tem aí um irmãozinho em casa, pode ter aquela questão da competição. Olha, quem consegue ter uma pontuação maior. Então, acho que tudo isso serve, né? Como ferramenta para que a gente possa aí usar esse tempo maior que ele tem, que ele quer estar junto, né? A uma ferramenta, ao celular, ou enfim, né? E usar isso como algo positivo para que ele possa aprender. Eu acho assim, depois a gente pode abrir, né? Em outro momento eu posso subir novamente para a gente falar. Existem muitos aplicativos gratuitos que a gente pode baixar aqui. A gente pode usar desde o nível básico, como o Lingo Kids, por exemplo, que são joguinhos, né? É muito mais lúdico, trazer musiquinhas. Quando, por exemplo, existe um que é o BBC Learning English, já seria para um nível mais avançado, um aplicativo muito legal, né? Então, assim, mais para adolescente, aquele que já tem mais contato com a língua. Então, em outro momento, a gente pode focar só nesses aplicativos, em jogos, né? Jogos legal. Então, eu acho que uma outra ferramenta que a gente pode usar em casa, né, é a questão dos jogos. Então, os pais podem usar essa estratégia também, né? Agora, assim, eu sempre falo que como professora, né, isso vale dica para como professora e como mãe. Como mãe. Em escola, a gente está usando muito, até mesmo quando era o ensino presencial, agora também, né, no ensino remoto,
a questão da aula invertida. Já viu falar, Clara, da aula invertida? Então, você me falou, mas eu particularmente não sei o que é. Então, se você puder nos trazer esse conhecimento, que eu não sei. Então, a aula invertida vem sendo discutido bastante, porque, assim, é colocar o aluno como protagonista, né? Eu acho que é o momento que a gente tem que usar muito essa questão da aula invertida. Por quê? Eu não sei você, a minha carga horária aqui no computador, ela aumentou muito mais, né? Com certeza. Então, a gente tem sala de aula, você muda de sala, você para, enfim, conversa com mais pessoas, você está sempre o seu corpo está mais em movimento. Então, eu falo que às vezes eu me sinto até mais cansada, porque eu todo tempo sentada. Então, se a gente, como professor, está sentindo assim, imagine uma criança e um adolescente, né? Que precisa estar todo momento, né, em movimento. Então, a aula invertida, né? Não vou falar que a gente vai dar uma aula de educação física aqui, não é isso. Mas a aula invertida é colocar o aluno como protagonista. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá de dar aula da rotina e de horas, né? Então, vamos supor que o próximo assunto será verbos no passado, por exemplo. Né? Vai contar o que ele fez na semana passada, nas últimas férias. Então, ele vai, por exemplo, trazer para aquela aula algumas regrinhas. Ele quem vai ser o professor, ele quem vai ensinar, né? Isso para, digamos assim, para nós como professores trabalharmos em aula. E nós como pais, né? É interessante o seguinte, a gente, óbvio, o pai vai usar a criatividade em casa, mas uma dica é, como eu posso usar essa aula invertida? Pede para que seu filho traga um tema. Aí você conhece já mais ou menos o nível do seu filho, da língua inglesa, da língua espanhola. Então, por exemplo, meu filho tem um nível já que ele se comunica bem em inglês. Filho, que tema você gosta? Eu gosto muito, por exemplo, de esportes. Então tá, o pai, a mãe, nós não sabemos quase nada. Então traz um texto, ou leia um texto na internet, vem contando pra gente, né? Ou se quiser fazer uma chamada também, cada um tem um computador na casa, né? O filho dá aula pro pai, contando, mostra as É como se o filho, o aluno, se tornasse o professora. Isso, ele vai realmente trazer, né, o conteúdo, seja vocabulário, geralmente eles escolhem vocabulário, escolhem vídeos, e eles são tão criativos, claro, que às vezes eu acabo aprendendo muito mais na aula invertida do que se eu tivesse dado aquela aula. Sabe? Legal, assim, isso é muito bacana. Quando eu comecei a usar o Zoom, eu não sabia, por exemplo, que o aluno pode usar... Pode compartilhar a tela também. Não só isso, mas ele mesmo pode usar, ele pode montar um game e mandar para mim e aquela troca. Eu acabei no comecinho, eu falei, nossa, que bacana. Eu dei essa aula invertida e eles trouxeram muitos materiais, né? Trouxeram vídeos, que eles sabem usar demais. A internet é com eles mesmos. Então, fazer essa questão da aula invertida, ela ajuda muito. Tá? Então, se quiser usar a internet, quiser usar, por exemplo, só um bate-papo, na qual o filho vai trazer um tema para ser discutido em sala, né? Em sala, em casa, né? É uma outra ferramenta que vem assim sendo discutida bastante no meio, né? Escolar, vem sendo usado bastante, e eu acho que a gente deve aproveitar isso também. Legal. Porque aí eles assim se sentem naquele papel do professor e acho que, né, mentalizam, falam, nossa, então aquilo que o professor está passando é o que eu agora vou mostrar. E aí eles acabam, acho que, entendendo o papel do educador nesse processo, acredito eu, né? Também. E aquela coisa, né? Muitos nos perguntam, com certeza já aconteceu, como você aprendeu inglês, como você aprendeu espanhol, enfim. Então, eu aprendi, claro, já fiz intercâmbio, eu aprendi na faculdade, desde pequena eu entrava em contato com os idiomas, mas dando aula que eu mantenho esse aprendizado contínuo. Esse aprendizado, e dando aula, ou seja, quando você ensina alguém, você aprende muito. Então, eu acho que para a gente internalizar um tema, a hora que a gente põe para, a gente externaliza, a gente estuda, né, externa, coloca isso, né, para o outro, explica para o outro, acho que a gente aprende bastante. Então, são ferramentas, né, que ajudam bastante. E eu sempre falo, eu acho assim, o poder do elogiar, né, então acho que a gente pode sempre usar como ferramenta ao final de qualquer atividade, enfim, ou se você está acompanhando o seu filho, né, na aula online, acho o poder do elogio, né? Então, assim, muito bem, você teve um ótimo desempenho hoje, enfim, então acho que nós nunca podemos esquecer disso, né? De elogiar essas crianças que estão aí realmente passando por uma transformação, né? Ou seja, de um ensino presencial, de uma hora para outra, para um ensino online, mesmo eles usando, né?
mesmo eles usando essa ferramenta há muito tempo, mas usavam muito mais como forma de prazer do que como aula distração. mesmo, né? Não era algo da realidade, eu acho que era assim mais como distração, né? O online, os jogos, alguma atividade, e não como algo realmente como um comprometimento. Então, eu acho que agora as aulas online se tornaram um comprometimento, e as aulas online fazem parte da rotina deles. Então, por isso que eu acho que toda essa mudança foi grande para eles, acho que tanto quanto para os educadores, quanto também para as crianças, principalmente as crianças, né, os menores, como você disse, a parte infantil. Então, acho que de tudo, acho que todas as dicas são extremamente válidas, mas o elogio acho que faz uma grande diferença, porque aí eles realmente veem que eles estão, né, se adequando, que eles estão se empenhando, que eles estão fazendo um bom trabalho. Isso, mesmo no dia a dia, a gente sabe que elogiar faz muita diferença no processo de educação deles. Até onde eu sei como mãe. Com certeza, sem dúvidas. Muito obrigada, viu, Clá, por trazer esse tema. Eu acho que só tem aí a acrescentar, né? Sim, com certeza. E como você falou, tem muitas coisas, acho que ferramentas. Eu acho que como todos os assuntos, eles são grandes, são assuntos que se ficarmos aqui, teria muito que se falar, com certeza. Como você falou, tem dicas, né, de sites, de aplicativos, tem dicas para professores. Então, hoje a gente resolveu falar só das dicas para os pais nas aulas online, mas com certeza faremos próximos podcasts que traremos dicas para professores e ferramentas e assim vai. Então, queria te agradecer, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para estar aqui comigo e poder compartilhar esse conhecimento. E até uma próxima. O Instagram da minha convidada Paula é Paula_Paques. Então, se vocês quiserem segui-la, é só entrar no perfil dela. Não deixem de assinar o meu canal e também de curtir todas as minhas redes sociais. E até uma próxima. Obrigada mais uma vez. E aqui encerramos mais um episódio do meu podcast.